Então, tem esse lance do consumo que afasta a gente das necessidades. E aí, o que me chama a atenção, quando alguém me pergunta, né, mas então tá, o que é verdadeiramente autocuidado? Aí, novamente, não é uma resposta padrão, não tem uma coisa pasteurizada, né, que seja isso autocuidado, mas me dá vontade de falar sobre a etapa antes, né, da gente entrar no vou fazer algo de bom para mim. Né? Tem uma etapa anterior, que é parar e olhar para o que não está bom. Então, se eu estou precisando me cuidar, se eu estou num ponto que eu falo assim, nossa, eu preciso fazer uma coisa para mim, provavelmente tem um momento anterior que tem uma coisa que não está muito legal, tem um desconforto aqui. E aí, antes de sair correndo desse desconforto, eu preciso cuidar um pouco de mim, olhando para esse desconforto. Que não é, vou sofrer, deixa aqui eu sofrer todo esse sofrimento, não é isso. Mas assim, vamos olhar aqui para o que está ruim. Então, se eu estou precisando gastar R$ 500 em brusinha no shopping porque eu mereço, né, vamos dar um passo antes, assim, né? Por que eu estou precisando merecer isso? Né? Não vou nem questionar essa coisa do merecimento, que eu ainda quero fazer um vídeo só sobre a gente não merece nada. Nada de bom e nada de ruim, inclusive. Né? Eu acredito nisso e eu não estou sozinha, não, porque eu já li o Paul Gilbert falar disso, né? O criador da TFC. Então, se eu estou achando que eu preciso comer um panelão de brigadeiro para afogar as mágoas, então é porque tem mágoas aí. E aí eu posso comer o panelão de brigadeiro para afogar as mágoas. Mas é importante eu também parar e perguntar assim, eu sei que o panelão de brigadeiro não vai resolver as mágoas, não vai me ajudar a lidar com as mágoas. Então, que mágoas são essas? O que eu estou sentindo agora? E aí o próximo passo o que pode me ajudar? O que eu preciso agora? Vê que são perguntas muito simples, mas porque a gente faz tão no automático, e assim a gente, todo mundo, eu faço, tá? Eu não estou falando aqui do alto do, nossa, eu já tenho isso resolvido na minha vida. Não tenho, não. Eu fiz uma cirurgia bariátrica ano passado, passei pelo processo de Mindful Eating, estudo TFC, faço terapia, e ainda percebo que eu achei que eu já tinha melhorado no comer emocional totalmente, mas de vez em quando ele volta no sentido de que eu uso a comida para me regular emocionalmente, para acalmar desconfortos emocionais. Porque isso é automático, é a minha estratégia automática. Né? Então também não adianta falar assim, pô, olha só, idiota, fez de novo. Não, isso é o que deu. Né? Fiz, é automático, é forte, mas aí volta. E vamos olhar aqui para esse desconforto, porque não adianta fingir que ele não está existindo. Né? O que está desconfortável? Eu só posso mudar algo, eu só posso encontrar um lugar de conforto se eu percebo que existe um desconforto. Eu só posso aliviar o sofrimento se eu percebo que existe um sofrimento. Não está fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando? Então, o primeiro passo para um autocuidado verdadeiro, né, nessa perspectiva que eu estou trazendo, que não é a verdade absoluta e a única do mundo, né, mas é conseguir olhar para o que está acontecendo agora, né, olhar para o desconforto. Então, a primeira pergunta é, o que está acontecendo agora? O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo fome, raiva, cansaço, tristeza, frustração. Isso está conectado a quê? Pode ser coisas tão simples que a gente não considera normalmente, né, quando a gente fica muito existencialista, que assim, eu não dormi, eu não estou dormindo direito. Eu percebi, Natália, que quando eu não durmo, eu posso ficar um pouco homicida, tá? Quando eu não durmo, isso atrapalha todas as dinâmicas da minha vida, de relação e de trabalho, e meus sentimentos em relação a mim mesma, o meu humor fica completamente transformado. Isso é uma coisa biológica, dormir.
E pode ser que sejam coisas mais complexas. Podem ser que sejam sofrimentos antigos, memórias que voltam, podem ser que sejam coisas muito concretas e práticas de isso, eu detesto o meu trabalho, ou eu estou insatisfeita, insegura no meu relacionamento. Então, preciso primeiro me dar a oportunidade de olhar para o que eu estou sentindo primeiro e depois para como isso está relacionado com o que está acontecendo, como isso está relacionado com as minhas circunstâncias. Tá? E aí, em terceiro lugar, eu posso me fazer essa pergunta muito simples, que é, e o que eu preciso agora? O que vai aliviar o meu sofrimento agora? E aí é uma pergunta simples, mas as respostas podem não ser simples. Deixa eu ler aqui, a Sheila escreveu, sim, só que às vezes a dor é tão intensa que a gente não quer nem se dar conta, só quer aliviar. É verdade, Sheila, totalmente. E por isso, né, a gente também vai no automático. E tudo bem. É isso que eu falo quando eu falo, você pode comer o panelão de brigadeiro. Né? Você pode tomar o litrão e você pode comprar a brusinha. Não é assim, tipo, agora você está proibida de viver, de se anestesiar com o prazer da carne. Não, a sua questão é que às vezes isso deixa a gente num ciclo vicioso. Se a dor está muito intensa, que não dá nem para olhar, eu entendo porque eu sinto isso muitas vezes, também a gente pode ir pensando em estratégias de aproximação, né? E de longo prazo também. Algumas vezes a gente pode precisar de terapia mesmo. Eu sou uma pessoa que preciso de terapia, e eu estava percebendo isso no curso que a gente fez com a Érica no final de semana, teve uma reunião, que a terapia para mim é muito importante para ter alguém que consiga segurar esse sofrimento comigo. Porque às vezes eu sinto que ele é demais e que eu não vou dar conta sozinha, então eu preciso ter essa sensação de ter alguém lá segurando comigo. Às vezes eu não preciso sentar e sentir assim, deixa eu sentir tudo de uma vez. Mas vamos ter consciência de que ele está aqui. Tem um sofrimento, né? Tem uma dor, tem um desconforto. E eu não recomendo a gente começar, se a gente está começando a ter, né, essa ideia de se aproximar do sofrimento, eu não recomendo que a gente comece pela nossa pior dor, mas que a gente possa começar por coisas que sejam mais simples, né, da gente aprender a estar com desconforto. E por que isso é importante? Porque quando a gente está na evitação, a nossa tendência é que a gente vai gerar mais dor e mais sofrimento. E isso você também não quer. Né? Isso nenhum de nós quer. Então, a história do panelão de brigadeiro ou do litrão, assim, de litrão em litrão eu desenvolvo alcoolismo, por exemplo, né, num caso extremo. Ou, em casos até menos extremos, mas que atrapalham, de litrão em litrão, eu estou vendo que eu estou acordando tarde e que eu estou gastando muito tempo da minha vida na balada e estou abandonando projetos que são desafiadores, mas que são importantes para mim. Então tem um equilíbrio aí, que não é assim, vou encarar a dor, porque agora, né, vida sem dor, mas se eu estou buscando me cuidar, então precisa olhar um pouco para isso também. Me aproximar desse sofrimento com curiosidade, me aproximar desse sofrimento com afeto também, se possível. E aí me aproximar não só para ficar sentindo dor, mas para poder me perguntar, né, o que está acontecendo e o que eu posso fazer para aliviar. Porque o meu mimo, ele pode trazer um pouco de alívio, né, mas geralmente é um alívio a muito curto prazo e que tem o efeito colateral grande, se ele é a minha principal estratégia de alívio, ou às vezes a minha única estratégia de alívio. E a gente pode chegar a casos extremos, como compras compulsivas, comer compulsivo e, né, adições químicas, enfim. A gente pode chegar a casos extremos, a gente pode ter casos bem menos extremos, mas que atrapalham, ou a gente pode ter só assim, olha, isso é um recurso que eu uso às vezes, como eu uso vários na vida. E aí não é problema nenhum. Mas é importante a gente poder falar sobre isso, porque o automático é esse. E o automático é esse não é porque a gente
fraca, porque a gente não consegue, porque o automático é esse, porque dois motivos principais, no meu ponto de vista. Primeiro, porque a esquiva da dor é o nosso instinto humano mais básico. Você colocou o dedo no fogo, você tira. A gente faz o que tiver à mão para não sentir dor. Tá? E o segundo é porque isso tem um contexto de incentivo social, isso faz sentido socialmente. Faz muito mais sentido socialmente a gente comprar a blusinha do que a gente falar que a gente está sofrendo e questionar, às vezes, coisas que são importantes para a manutenção das nossas relações, mas que estão fazendo mal para a gente, como o trabalho que eu odeio, ou o que o meu namorado me falou que fez, que me machucou, e que é difícil lidar com esse confronto, como coisas que o meu marido faz repetidamente e que eu gostaria que ele não fizesse, mas que está difícil falar isso. Ou como situações até de opressões estruturais, sabe? De eu ser uma mulher que tem que aguentar algumas coisas que eu não quero mais. Isso é muito mais difícil do que comprar a blusinha. Por quê? Porque é difícil. Não é porque a gente é besta, porque a gente é fraca, porque a gente não entende, é porque é difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, os efeitos do alívio que chega quando a gente consegue dar esses passos são muito mais duradouros. A satisfação é muito maior também. E os efeitos colaterais são outros, né? Não destroem, não levam a gente para longe daquilo que importa na vida. E aí é por isso que o Paul Gilbert e outros teóricos que falam da compaixão colocam a coragem como núcleo da compaixão. Hoje eu partilhei nos stories a Manu, não sei se ela ainda está aqui. Não. A Manu que me marcou num post falando assim, olha só, né, o rapaz foi salvar a moça no carro, né, no meio de uma enchente, e aí ela falou, a Natália fala, né, que o núcleo da compaixão é coragem, que precisa ter coragem para ter compaixão. Não sou eu que falo, né, mas eu repito essa sabedoria. E isso não é só com o outro. A gente não tem coragem, não precisa de coragem só para resgatar a outra pessoa do prédio em chamas. A gente também precisa de coragem para resgatar a nós mesmos do prédio em chamas. Que o prédio em chamas pode ser uma vida de mimos, compulsivamente de mimos, para não olhar para essa casa que está pegando fogo, de insatisfações e frustrações e violências e opressões. E não é culpa nossa que a gente não tem coragem, mas é responsabilidade nossa poder dar alguns passos para ir aprendendo a sustentar essa coragem de estar com a dor. Porque estar com a dor é um cuidado. Eu falo muito sobre estar com a dor, e aí eu, às vezes, fico com medo da pessoa achar que aí ela tem que ficar sofrendo. Não é isso. Mas é porque é um primeiro momento necessário. Porque sofrer é muito ruim. Mas pior do que sofrer é sofrer sozinha. E aí, se nem eu estou comigo mesmo, olha só o tamanho dessa solidão. Então, novamente, pega a blusinha, come panelão de brigadeiro, a gente usa os elementos que a gente tem, mas a gente precisa cuidar para que esses elementos não sequestrem a gente, da gente mesmo, não sequestrem a gente da nossa necessidade. E também ter muito amor e paciência quando eles sequestram, porque é isso. É um processo, como a Teresa falou aqui. A gente faz o que a gente pode, né? A gente só o possível é real. Mas se eu já sei que eu estou me afogando no panelão de brigadeiro todo dia, que isso está me fazendo mal, então, em algum momento, eu posso saber também que eu preciso buscar estratégias para me aproximar dessa dor. E se eu percebo que eu não consigo sozinha, porque a dor é muito grande, porque a dor parece que vai me partir ao meio, aí também eu posso parar e pensar que tipo de ajuda eu posso conseguir, né?
para lidar com essa dor, ou para me aproximar dessa dor. Eu preciso de um amigo, de uma amiga, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um grupo, porque pessoas diferentes precisam de coisas diferentes, tá? Não acho que terapia seja a panaceia da humanidade, não. Mas o que pode me ajudar a me aproximar dessa dor sem achar que eu vou me romper ao meio? E aí eu vou te falar que, por maior que ela seja, na maioria das vezes a gente não vai se romper ao meio. A gente, todos nós já passamos por situações de dores extremas e estamos aqui. Geralmente, o que amplia a dor é o nosso medo de sentir, né? E é essa nossa retirada da presença. Então, assim, eu sei que é difícil, e olha, eu me esquivo tanto quanto qualquer um de vocês, tá? Não estou falando aqui do lugar daquela que, né, está sempre encarando, não. E cada vez mais eu tenho entrado em contato com a constância da minha esquiva. Porque é interessante quando a gente aprende a mascarar bem, até pra gente, né? Eu sei que algumas pessoas têm uma imagem de mim, até algumas pessoas que me conhecem bem, de alguém que encara tudo. Natália é uma mulher guerreira, muito forte, vai, faz, resolve, acontece. Mas eu pude perceber que isso, na minha vida, tem sido um processo de negação e de esquiva da dor. Que quando eu começo a entrar em contato com a dor emocional, eu vou logo buscar uma solução para fazer e eu não consigo ficar aqui nesse cuidado, tipo assim, tá doendo e eu tenho que olhar para isso. E aí eu vou para soluções rápidas, que podem não ser necessariamente um mimo da panela de brigadeiro, mas que também só servem para tirar o foco, né? Que a médio e até a curto prazo, às vezes, vão me dar um problemão. Vão me gerar crise de ansiedade, enfim. Então, eu esquivo como qualquer outra pessoa. É uma reflexão que vem a partir desse lugar também. Eu não acho que agora ninguém vai mais esquivar da dor, não. Acho que todos nós vamos continuar. Mas é a história da presença. A gente se distrai e a gente volta. A gente se distrai e a gente volta. Então, a gente come o panelão de brigadeiro e aí depois a gente lembra, mas essa dor continua aqui. Né? Como é que eu vou lidar com ela? E esse é o processo. E aí, autocuidado, do meu ponto de vista, é isso. Ele vem muito antes da ação. Ele é essa presença comigo e essa conexão com, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, e 2, qual é a minha necessidade. O que pode me aliviar. E aí, só depois, só no terceiro momento, que a gente pode ou não partir para uma ação. Então tá, a partir dessa percepção, o que eu preciso? E aí, vamos para as coisas mais diversas. Né? Porque aí pode ser autocuidado, vou ter uma DR com meu marido. Pode ser autocuidado, terapia. Pode ser autocuidado, vou desmarcar todos os compromissos da minha agenda desse fim de semana. Ou pode ser autocuidado, vou sair esse fim de semana. E não vou ficar em casa para cuidar das crianças e vou arrumar alguém. Porque aí, essa resposta da ação, ela vem a partir da conexão com a necessidade. Como é bom, a Sheila falou, como é bom ouvir você falar sobre isso. Me sinto mais humana, mais igual de saber que para você também é assim. Humanidade compartilhada. Obrigada, Sheila. Para mim, é o maior valor desse trabalho, a humanidade compartilhada. Porque é isso, né? A gente estamos todas, de alguma forma, no mesmo lugar, assim. Nós somos todas diferentes, mas somos muito mais iguais do que diferentes, na real. Né? Porque a gente é de uma mesma espécie e a gente vive numa mesma cultura. Por mais que a gente tenha famílias diferentes e alguns contextos culturais diferentes, nós todos, no fim das contas, temos muito mais semelhanças do que diferenças. Então, assim, eu tenho receio mesmo quando eu falo que mimo não é autocuidado, de parecer que eu estou fazendo uma super crítica. Larga essa panela de brigadeiro, menina!
né, e vai malhar, porque não é isso, pelo amor de Deus. Se eu puder modelar, inclusive, o tom de voz, seria mais assim, amiga, eu sei que essa panela de brigadeiro é boa, mas ela pode estar te provocando mais sofrimento. E eu não queria que você sofresse assim. Vamos pensar em outras estratégias? A voz que eu gostaria seria mais assim. A Tereza Lobão falou, pois é, Sheila, eu também amo ouvir a Nath. Ela resgata o lugar que nós excluídos ao longo desta vida louca. A nossa humanidade. Obrigada, gente. Muito bom ouvir vocês também. Porque é isso, né? Eu estou resgatando a minha junto com vocês também. E a ideia dessa live foi um pouco falar disso mesmo, desse lugar do autocuidado. Porque a ideia toda da página, eu já falei isso outras vezes, em outros vídeos, também vem de um incômodo meu, da forma como, especialmente nos espaços virtuais, enfim, a gente oferece soluções simples e rápidas para sofrimentos, né, que não são simples e que não têm uma resposta simples e que trazem essa sensação de que, assim, se a gente está sofrendo é porque a gente não está fazendo direito, é porque a gente não sabe fazer, né? Então, quando alguém pergunta, então tá, né? O que é autocuidado? Me fala o que eu preciso fazer agora. Eu não posso te falar isso, né? Mas eu posso te ajudar a pensar um pouco no seu mapinha, tá? No seu mapinha, que é perceber o que eu estou sentindo, perceber, né, o que me traz alívio, e sair um pouco dessa ideia da resposta pasteurizada. E aí é interessante, né, porque aí tem a psicóloga que está aqui no Instagram falando, né, numa plataforma focada na imagem, em postagens rápidas, em respostas rápidas, que não existe resposta rápida. Mas é isso mesmo. Não existe resposta rápida, não existe resposta simples, né? Existe só esse bolo da humanidade aqui e a gente, né, buscando as soluções que nos aproximam de quem a gente é. E aí, nesse sentido, também, assim, né, Sheila, quando você fala da dor muito grande, não existe resposta errada também, né? Não é errado comer um panelão de brigadeiro, ou comprar a brusinha, ou tomar um litrão. Não é resposta errada, ela foi a resposta possível. Né? Mas aí a gente traz a consciência para se perguntar, essa é a única resposta possível? Existem mais respostas possíveis? Entende? Essa pergunta, ela só pode vir da consciência do que está acontecendo. E por isso entender e explicar o que acontece ajuda a gente a ampliar o nosso repertório de possibilidades. Então, entender, tipo, putz, eu não estou me cuidando quando eu estou comendo panelão de brigadeiro, porque não é isso que eu estou precisando. Não. Agora eu posso me perguntar o que está acontecendo, o que eu estou precisando. E aí eu posso ampliar o meu repertório mesmo de ação. Como é que está sendo? Está fazendo sentido? Está ficando mais claro essa questão de, né, o que seriam formas possíveis de autocuidado que não são mimos? Me deem esse feedback sobre clareza, porque eu sempre me pergunto isso, né? Eu falo, já disse isso em outros vídeos, toda vez que eu faço um vídeo, que seja, eu não faço roteiro. Então, eu não tenho esse planejamento, né? Eu sempre fico na dúvida se está claro o que eu estou falando. Vamos ver quem está aqui. Vou fazer... Oi, Tati. Vou fazer um quiz. E vou pedir para vocês que estão aqui, se vocês podem ousar uma coisa que seja simples, uma coisa que esteja causando um desconforto emocional, mas que não seja assim, o desconforto emocional da sua vida, a origem de todos os seus problemas, tá? Esse aí nós não vamos nesse lugar hoje. Mas pensar numa coisa simples
que esteja causando desconforto, e aí pensar em qual é a ação de autocuidado que você poderia fazer. E aí, quero te dizer que não existe uma única. Tá? A gente tem várias possibilidades, é que a gente, às vezes, só consegue ver uma. Então, por exemplo, eu odeio meu emprego. Isso é uma realidade, né? Não minha, tá? Eu não odeio meu emprego. Mas, assim, isso é uma realidade de algumas pessoas. Então, quais são as possibilidades, né? Largar o meu emprego é uma possibilidade? É uma possibilidade boa? Talvez não, se eu não tenho outro emprego e isso eu preciso dele. Então, quais são as outras? Se a gente pensar, existem outras. Né? Se a gente se permitir. E até se permitir fazer o luto das coisas não serem exatamente como eu estava imaginando. Então, eu vou convidar quem quiser, né, a entrar em contato com um pouco com o que está sentindo, né, no que diz respeito ao desconforto emocional, alguma situação que cause um pouco de desconforto emocional, e aí traga essas reflexões, né? Primeiro, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo dentro. Segundo, inventei esses 3 passos agora, tá, gente? Segundo, isso está relacionado a o que na minha vida. E terceiro, o que pode me trazer alívio. Qual a ação que pode me trazer alívio? E aí, se alguém quiser compartilhar, seria lindo. Não é obrigado, tá? Mas seria lindo. Aí eu estou fazendo aqui o exercício também. E percebo que eu estou com desconforto. Vou pegar um leve, né? Estou com desconforto de cansaço. E que esse desconforto tem a ver com a minha dificuldade em gerir a minha rotina doméstica. E não que eu seja, né, uma mãe ruim por causa disso, já vem essa vozinha, né? Mas já assim não, porque é difícil mesmo. Gerir rotina doméstica com 2 crianças em isolamento social. E o que eu preciso? Eu preciso de mais horas de sono. Bem claro isso para mim, que eu preciso de mais horas de sono. E como eu vou me dar isso? Eu vou precisar fazer essas crianças dormirem mais cedo. Esse é o processo do meu exercício mesmo. Alguém tem vontade de compartilhar aqui e eu leio? Se quiser até entrar na live, gente, não tinha pensado nisso não, mas é uma possibilidade. Vou convidar. Aí sai todo mundo, né? A Vídia falou, eu sempre sinto que consumo coisas demais. E a Sara falou, tenho dificuldade de fazer atividade física. Se fizesse por 30 minutos, já me sentiria melhor. Sara, tem um vídeo na página sobre autocrítica e motivação gentil, eu acho. Dá uma olhada, porque lá eu conto um pouco sobre como tem sido o meu processo com incluir a rotina de exercício, trabalhando a voz autocrítica, porque tem uma coisa especificamente dos exercícios e da alimentação com as mulheres, que é muito cruel. Assim, é muito difícil fazer isso de um lugar de autocuidado, quando tem uma voz o tempo todo falando para a gente que a gente tem que se moldar a um corpo perfeito. Então, acho que tem um trabalho anterior com essa voz, sabe? Eu vou falar já a Vídia falou aqui, ó, consumo coisas demais, curso, live, vida social,
E a Tereza falou, sinto irritação, a falta de coletividade com as demandas do lar, dialogar com as pessoas da casa para dividir tarefas. Aí para vídeo, é isso, é uma percepção importante. Preciso selecionar melhor para não sentir tanta ansiedade com relação a esse consumo que me consome. Adorei o consumo que me consome. É isso. Sabe, você percebeu, né, o que está acontecendo. Imagino que você percebeu o que você sente com o que está acontecendo, né? E você traz aqui ansiedade como um sentimento. E qual é a ação? Né? O que traz alívio? Selecionar melhor, né? Talvez trazer barreiras, né? Colocar limites, não precisar atender tantos desejos. E aí, novamente, está vendo como o autocuidado se diferencia do desejo? Porque o desejo pode ser, eu quero estar em todas as lives ao mesmo tempo. Mas o autocuidado eu quero, mas isso vai ser bom para mim? Não. Então, sim, vou precisar selecionar. E a Tereza aqui, né? Entrou em contato com a emoção, irritação. A que está ligada essa irritação? A falta de coletividade com as demandas. E qual é a ação? Dialogar com as pessoas da casa para dividir tarefas. A Vídia falou aqui, quando tenho tempo livre, me sinto ansiosa, achando que estou esquecendo de fazer algo. Vamos ter que ficar um pouco nesse desconforto. É a minha sugestão para você. Eu entendo, e assim, já me senti muito assim. E provavelmente tem uma voz aí, autocrítica intensa, né? Tipo, você não está fazendo nada. É muito sociedade do desempenho isso. Isso é muito compartilhado, sabe, Lídia? Porque a gente tem que desempenhar, né? Tem que desempenhar bem, tem que estar fazendo, tem que estar sendo útil. Eu sinto que é quase como se a gente tivesse que justificar a nossa existência através do valor das nossas ações. Então, não tem uma maneira de você simplesmente não sentir isso. Talvez seja necessário um momento de você ficar um pouco com esse desconforto. Né? Eu estou me sentindo ansiosa porque parece que eu não estou fazendo nada. E é isso, eu vou ficar aqui sem fazer nada mesmo. E aí vamos ver o que se revela nesse momento. Né? A Sara está falando, indico a colega que faz compras que coloque outros prazeres no lugar da compra. Ouvir música, escrever, dançar sozinha, cuidar do pet. Então, Sara, isso é uma possibilidade, mas eu ainda vou cutucar um pouquinho, assim, que é não colocar outros prazeres. Porque, assim, quando a gente coloca imediatamente outros prazeres, você percebe que é como tentar sair de uma situação ruim, tapando ela com uma situação boa, mas, assim, tira a gente do que está acontecendo, então a gente não resolve a situação ruim. Então, claro, substituir por outros prazeres pode ser importante, uma saída, principalmente quando não está dando para ficar com a angústia do vazio, como a Vídia disse aqui, né? De parar e se confrontar com esse vazio. Mas precisa, às vezes, para a gente conseguir girar a chave, a gente vai precisar ficar um pouco com esse desconforto. Né? E entender o que esse desconforto tem para falar. E poder cuidar desse desconforto, colocar esse desconforto no colo mesmo. Falar assim, vem aqui, né, desconforto, estamos juntos, deixa eu cuidar aqui da gente. Tá? O que você precisa? Não vou te silenciar. Parece, a imagem que me vem é da chupeta para o bebê. O bebê está com fome, mas aí você vai pôr a chupeta porque não tem como dar a comida. Fica aqui, caladinho, para de chorar. Algumas vezes a chupeta ajuda, maravilhas. Tá? Mas se você só der chupeta para o bebê e nunca der peito, nunca der mamadeira, esse bebê vai morrer. Então é um pouco isso, assim, tá? Algumas vezes você vai colocar o prazer, mas outras vezes você vai ter que tirar esse prazer e só ficar com desconforto mesmo para olhar. E assim, aí
ajuda a olhar esse desconforto de uma maneira gentil com você. Ajuda a cuidar de você nesse desconforto, que é reconhecer que você está sofrendo, reconhecer que é difícil, ser gentil com você. Não precisa olhar para esse desconforto e falar assim, tá vendo? Olha só, encara o vazio, olha o vazio nos olhos. Não é essa a proposta, mas é tipo assim, é isso que tem aqui, tá? E eu entendo que está difícil de olhar para isso. E eu entendo que eu me cerquei de coisas para fazer porque eu não queria ficar com isso aqui, porque é ruim demais. Mas todas as coisas não me ajudaram a minimizar isso aqui. Então, vamos olhar. Essa é um pouco a proposta. E é um desafio mesmo ficar sem nada para fazer e sem se cobrar, para todos nós. Classe operária. Mulheres, então, nem te conto. A gente não pode parar. Né? Trabalho remunerado ou não remunerado, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. E aí tem várias formas, né, da gente encontrar esse silêncio, mas uma forma simples é só essa, é ficar com o que está acontecendo agora e o que, né, vai me trazer alívio. É isso, gente. Eu tenho mais um atendimento hoje e aproveitei essa janelinha para a gente conversar um pouco, que eu descobri que eu amo, porque eu ligo aqui e aí aparecem algumas pessoinhas e a gente pode conversar, e isso é muito gostoso.